Ele é Jesus. Quando a gente programou esse mês das mulheres, eu confesso que eu não iria me colocar nessa agenda aí. Eu até falei na época para o pastor, no dia que não tiver preletora, você prega. Mas aí o Espírito Santo falou, não é o mês das mulheres, então você vai pregar também. Falei, Senhor, eis-me aqui. E foi tão tremendo que Deus começou a falar ao meu coração algo muito forte, eu não estava entendendo. Mas o Senhor sabe, né? O Senhor sabe o que vai acontecer lá na frente, não é verdade? A nossa limitação é até aquela parede ali, ó. Até ali a gente consegue enxergar, até ali eu consigo ver a Vânia. Mas daquela parede para fora, eu não sei o que está acontecendo lá fora, não é verdade? Mas o Senhor sabe. E começaram a acontecer tantas coisas, eu confesso para eu desistir. Mas certo dia, devido a um momento que eu estava vivendo, um momento assim, que nem eu mesmo entendi porque eu estava vivendo, o Senhor falou comigo sobre aliança. E o Senhor me fez lembrar de algo que aconteceu comigo. E ali Ele se manifestou na minha vida, confirmando, reafirmando a aliança que Ele tinha comigo. E eu falei, amém, Senhor. E eu queria assim, ser fiel àquilo que o Senhor falou ao meu coração. Eu queria orar, Senhor, em nome de Jesus, que eu possa ser um instrumento Teu, Senhor, nesse lugar. Apesar que pode ser totalmente diferente com aquilo que o meu irmão, a minha irmã entraram nesse lugar. Mas, Senhor, que eu seja um instrumento, que eu seja porta-voz daquilo que o Senhor quer que eu ministre nesse lugar. Não quero falar de mim, mas eu quero falar daquilo que Tu és, daquilo que Tu representa, daquilo que, oh Senhor, Tu tens feito, Tu fizeste, Tu ainda há de fazer na minha vida e na vida dos meus irmãos. Senhor, nós já ouvimos várias confirmações nesse lugar acerca dessa palavra, Senhor. Ouvimos milagres, palavras de milagres. Bem-aventurados os que choram. Pai, nós vimos o Teu sinal. Então continue aqui, Senhor. Fala por mim, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. E ali o Senhor falou comigo sobre aliança. E eu fui ver o significado de aliança. E aliança, o significado tem origem do latim aligaria, que remete a uma relação de proximidade, de união. Fazer uma aliança com alguém é fazer um acordo, um pacto, uma união. O significado de aliança que eu vi foi essa relação aqui que o Senhor falou comigo. Que fazer uma aliança, quer seja com alguém, quer seja um acordo, é um pacto, é uma união, é algo que vai gerar, não pro agora, mas para toda uma eternidade. E a aliança de Deus conosco, ela é a expressão fundamental de uma vida cristã. A aliança que Deus fez comigo e com você é uma expressão fundamental de ter uma vida cristã perante ao Senhor.
E aqui eu fui escrevendo e Deus me levou, eu falei: Senhor, a primeira aliança que Tu fizeste conosco, a primeira aliança que Deus estabeleceu conosco dá o quê? Na história de quem? Alguém sabe aqui? De Noé. Isso, de Noé. Está lá em Gênesis 9, em Gênesis 6, no versículo 9, diz assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre seus contemporâneos e andava com Deus. Noé andava com Deus. E essa aliança, ela nos relata o momento em que, diante de todo caos, de todo o mal que acontecia na terra, de toda a situação que rodeava a terra, dos seres humanos, Deus ali, Ele manda o quê? Um dilúvio. Ele manda ali uma tempestade, algo sobrenatural, algo que ia fazer uma diferença tremenda, porque era algo que ia acabar ali com uma humanidade. Mas ali o Senhor, Ele firmou essa aliança com Noé. E eu escrevi aqui: o dilúvio veio sobre a terra, mas apesar disso, Deus sempre é bom. Fala assim: o Senhor é bom. E o Senhor teve misericórdia. Olha, Sarinha, você falou de misericórdia hoje. Aleluia. O Senhor teve misericórdia e enxergou Noé, a pessoa que simbolizava a aliança da salvação da humanidade. Ele enxergou em Noé um homem justo, fiel, um homem íntegro, que ele ia ser ali a aliança que o Senhor ia firmar com ele para toda a humanidade. Então você abre lá Gênesis 6, para a gente confirmar ali na palavra. Gênesis 6, no versículo 18 e 19 diz assim. Gênesis 6, versículo 18 e 19 diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Fala assim: o Senhor é bom. Ali o Senhor estabeleceu uma aliança com Noé, a primeira aliança na história, de que essa aliança serviria para a humanidade, e isso ia ser de geração, porque ali tinha uma geração. Noé não entrou sozinho com a sua esposa, Noé entrou com seus filhos, com as suas noras, e ali ia ter uma geração que ia propagar através da vida de Noé. Quantos estão entendendo até aqui? E eu queria que você falasse aí para o teu irmão que está do teu lado, a tua irmã aí, fala assim: a vida na arca, mas fora da arca, a morte. Dentro da arca tem vida, amados. Dentro da arca tem vida, mas fora da arca existe a morte. Dentro da arca o Senhor preservou aquela família que ia dar continuidade, mas fora da arca só tinha morte. Por fim, o dilúvio veio, e quando Deus volta a falar com Noé, Deus firma com ele, a sua família, um pacto que ia durar de geração. Quando o dilúvio terminou, Deus voltou a falar com Noé e ali firmou novamente um pacto de aliança
que não viveria somente eles, mas viveria toda uma geração. E esse pacto, essa aliança Deus fez com toda a humanidade. Essa aliança Ele fez comigo e com você, amém? Glória a Deus. E eu queria que você abrisse lá em Gênesis 9, no versículo 12. Você vai entender por que eu estou falando de aliança. No versículo 12 diz assim, do capítulo 9: Disse Deus: Esse é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer as nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Aleluia, aleluia. O Senhor ali firmou uma aliança. E hoje nós podemos ver o que acontece quando tem uma tempestade, quando vem uma chuva forte, algo que muitas das vezes, quantos aqui passaram por momentos de chuvas, de tempestade, e acharam que Jesus estava voltando? Quantos aqui? Não teve momentos que nós vimos tempestade que a gente falou, Jesus está voltando? Eu não sei qual é a tempestade que de repente você está passando na tua vida. Eu não sei qual o dilúvio que está tentando te afogar. Mas eu quero declarar na tua vida que existe uma aliança. E essa aliança é inquebrável. Essa aliança é eterna. Essa aliança dura de geração em geração. Essa aliança não foi quebrada. Essa aliança foi confirmada. E quando a gente vê essa tempestade acabar, esse temporal acabar, né, Nira? Que as nuvens ficam pretas, o céu escurece, parece que a gente não vai sair daquilo. O que acontece? A gente vê o quê? Um arco, não é verdade? Quantos aqui já tiraram foto e postaram do arco da aliança? Uns falam arco-íris, mas a gente sabe que é o arco da aliança. Quantos já tiraram foto aqui e já falaram, olha que lindo, olha a confirmação da aliança? Eu já fiz várias vezes, minha filha também. E ali tem uma confirmação da aliança que o Senhor fez comigo e com você. E é tão tremendo que eu escrevi aqui: a representação do arco da aliança nos simboliza que mesmo diante das tempestades existe uma esperança. Eu queria declarar isso na tua vida, que mesmo diante de uma tempestade, mesmo diante, preste atenção na palavra, essa palavra é preciosa, não se dispersa não. Se dispersa não. Mesmo diante das tempestades, mesmo diante dos desafios que eu ou você podemos estar passando, existe uma esperança. Existe uma esperança. E eu escrevi aqui que essa esperança, ela simboliza através de cores. Não é verdade? É lindo ver. É lindo ver, quando você olha para um arco da aliança, você vê, você sente algo bom dentro de você. É uma esperança que o Senhor mesmo está colocando no teu coração. Eu queria declarar sobre a tua vida, que ninguém pode quebrar essa aliança que o Senhor fez. Ninguém, nem circunstância, nem adversidade, nem tempestade, nem nada, nada pode quebrar essa aliança que Ele tem comigo e com você. Nada, 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 nada. Ele firmou essa aliança, amados, e é um pacto
é um pacto eterno. Lembre-se disso. Sempre que se levantar alguma situação na tua vida, assim como se levantou na minha, o Senhor me fez lembrar da aliança que Ele tinha comigo. E eu poderia aqui compartilhar várias alianças na Bíblia, mas eu quis falar da primeira aliança, para que você entendesse o quanto você é precioso. E eu queria contar para vocês algo que aconteceu comigo há 17 anos atrás. E foi isso que o Senhor me lembrou no meio dessa tempestade que eu estava vivendo. Eu posso dizer que hoje eu não tenho 5.0. Mas geneticamente, fui no médico, tem 34. Mas na realidade, eu tenho 17 anos. O Senhor me fez lembrar isso. E eu quis escrever exatamente o que eu vivi há 17 anos atrás, com 7 para 8 anos de convertida. Em janeiro de 2006, exatamente 17 anos atrás, mais alguns meses, que nós já estamos em março. Eu vou ler algumas coisas porque eu não quero me perder, para você entender. Aí você vai entender por que eu estou falando de aliança. Há 17 anos atrás, nessa noite do dia 17, eu senti fortes dores, muita dor alucinante. Dores que eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E naquela noite, eu acordei o pastor e eu falei para ele: me leva para o hospital porque eu vou morrer. E ali, interessante que a gente estava deitado num colchão, no chão da minha sala, que na realidade eu estava fazendo obra na minha casa e eu já tinha desmanchado o quarto para abrir uma sala maior. E ali a gente fazendo obra, a gente dormia ali na sala, eu e ele, num colchão. A gente pegou o colchão e botou ali. E ali naquele colchão, naquela sala, eu tive muitas revelações. Ele sabe, muitas, que eu acordei ali na madrugada, acerca do ministério, acerca da nossa vida espiritual. E nesse dia 17 de janeiro de 2006, eu falei para ele: me leva para o hospital porque eu vou morrer. Ele, assim, meio espantado, ele falou: que isso? Que bobeira é essa? Fica calma, fica tranquila, vai melhorar a dor. Eu falei: me leva porque eu vou morrer. Ele ali, eu acho que ele acordou e ali ele me levou. Eu já fui direto para a emergência da CEMIL, ali em Vicente Carvalho. E naquela noite eu dei entrada já na emergência, já me levaram para a emergência. E ali começaram a aplicar, eu gritando de dor, entrei gritando de dor naquele hospital. E ali aplicaram vários remédios, já me colocaram no soro e aplicaram o remédio. E perguntando o que eu tinha, eu mesmo não sabia o que eu tinha, eu queria saber o que eu tinha. E eu falei: eu não sei o que eu tenho. E os médicos não sabiam o que eu tinha. E era uma dor muito forte que pegava minhas costas toda, que apertava o meu peito, vinha para o meu abdômen. E eu falava assim: eu não sei. Aí um médico lá falou assim: ela está em crise de coluna, aplica remédio para isso. E eu gritando, e nada daqueles remédios fazia efeito. Por fim, eles me aplicaram morfina. E nem a morfina adiantou naquele dia. E eu gritava. E eu vi que eram médicos ali na época, 2006, eram médicos que eu achava que parecia que eram inexperientes.
e começaram a movimentar a minha transferência para outro hospital, porque eles ali falaram: não, aqui a gente não tem como tratar dela não, tem que transferir ela para outro hospital. E ali eu não sei se o pastor, muita coisa aqui com certeza o pastor não vai lembrar, que o pastor tem uma mente muito boa. Mas naquele momento ali eu falando para ele: por favor, me dá algum remédio, não estou aguentando de dor. E eles aplicavam morfina em mim, nada da dor passar. E ali eles já conseguiram a minha transferência, me transferiram para um hospital lá no centro da cidade, que eu não lembro o nome do hospital, não lembro, sinceramente não lembro. E naquela madrugada eu já fui transferida para aquele hospital, já dei entrada naquele hospital. E naquele hospital me colocaram novamente no soro, começaram a colocar remédio para dor. E ali veio um homem enviado por Deus e falou assim: vamos fazer uma ultrassonografia nela, né, de abdômen total. Isso não é crise de coluna. E ali eles diagnosticaram que eu estava com dezenas de pedras na vesícula. E as pedras estavam se movimentando, tamanha aquela dor que eu estava sentindo. E os médicos falavam assim: eu não sei como ela está suportando, porque a minha pressão começou a aumentar devido a tanta dor. Não sei como é que ela está aguentando, mas as pedras estão se movimentando. É por isso que ela está com essa dor. Que isso daí, quem é mãe aqui, que teve parto normal, ele falou que é pior. Eu lembro que o médico falava: isso é pior do que dores de parto. Meu Deus, e dizem que dores de parto, o meu foi cesárea, né? Diz que dor de parto é terrível. Mas só que dor de parto é aquela dor linda, né? Né, Kênia? Linda. Que depois que nasce, tudo passa. Mas a minha dor não era dor de parto. E ali eu fiquei naquele hospital, mas só que os médicos falaram: a gente não tem o que fazer com ela, leva ela de volta para casa. Aí foi o pastor me levando de volta para casa. Só que naquela noite, naquela madrugada, né, nem sei se já era de manhã, eu fui para a casa da minha sogra. Eu fui para lá porque minha filha estava lá, minha filha tinha 12 anos, eu fui para lá. E ali com muitas dores, as dores não paravam, amados, dores não paravam. Meu braço já inchado de tanto acesso que colocavam no meu braço. E ali as dores não paravam. E nisso eu falei para ele: me leva de volta para o hospital, eu não estou aguentando. Aí lá fui eu para o Hospital Pan-Americano na Tijuca. Dei entrada lá na emergência, cheguei lá na emergência, os médicos vieram atender, já me colocaram novamente no soro. Aí me colocaram vários remédios. E eu ali já estava com um diagnóstico de pedra na vesícula. Só que a médica foi fazer novamente os exames. E ali na hora, eu acredito que ele lembre disso, a médica chamou ele, eu estava na emergência, a médica chamou ele e falou assim: olha, ela vai ter que ser operada agora. Aí eu olhei para a cara dela e falei: agora, ela vai ter que entrar no centro cirúrgico agora. E ali eles já começaram a preparar o momento de eu entrar no centro cirúrgico. E naquele dia eu me lembro, naquela hora ali, naquele momento, eu só falei assim: Senhor, o Senhor entra comigo naquele centro cirúrgico? Eu me lembro que eu pedi isso ao Senhor, e Ele já estava me colocando ali na maca, e eu queria pedir anota aí o Alan. E ali quando eu entrei, comecei a entrar naquele centro cirúrgico, parecia que tinha um coral de anjos, amados. Um coral de anjos cantando para mim. Bem no fundo de minha alma, alma calma, sem par, que invade
meu ser. É uma paz infinita que só poderão os amados de Deus compreender. E eu entrando e escutando esse louvor. Suas ondas de amor celestial. E ali aquele coro de anjos cantando, e parecia que aquela sala ali não tinha fim. E eu entrei naquela sala. E eu lembro que o médico falou assim para mim: a partir de agora, a senhora não vai sentir mais dor. E ali, amados, eu apaguei. Ali eu apaguei. Foi me dado a anestesia geral. Eu ali apaguei. E acordei na madrugada. E fui direto para o CTI para ter ali a situação que geralmente a gente sai de uma cirurgia. E ali começaram a todo o processo. Eu entrei em antibióticos, comecei a tomar as medicações necessárias depois de uma cirurgia. E continuava com muitas dores, muitas dores. Eram dores horríveis, eram dores que eu não entendia. Passei por uma cirurgia e voltei, saí e estava sentindo as mesmas dores. E eu me lembro que ali, a médica entrou na sala, tinha poucas horas, tinha menos de 20 horas de cirurgia. E ali a médica entrou na sala e falou para mim: Dona Marisa, a senhora vai ter que passar por uma outra cirurgia. Aí eu olhei para ela e eu falei assim: por outra cirurgia? Mas já não foi feita a cirurgia? Ela falou: pois é, os seus exames, eles estão dando assim incompatíveis. Seus leucócitos, quem entende aí, meus leucócitos estavam acho que 16 mil, sei lá quanto que estava, muito inflamação. E ela falou, e uma das pedras correu para um outro canal, e a gente precisa fazer uma outra cirurgia, só que essa cirurgia é pela boca. Aí eu falei para ela: mas doutora, eu tomei uma anestesia geral, não tem nem 24 horas, eu não posso tomar outra. Ela olhou para mim, sorriu e falou: realmente, mas não tem outro jeito. E ali eu olhei para o alto e falei: Senhor, o Senhor entra comigo de novo na sala de cirurgia. Aí eu fui novamente para a sala de cirurgia. Só que quando eu entrei naquela sala de cirurgia, amados, foi algo muito estranho. Era uma equipe de médicos muito estranha. Sabe, eu não sentia aquela paz que eu entrei naquele centro cirúrgico primeiro. Eu não senti naquela sala. Eu entrei ali, era uma equipe de médico estranha. E ali quando eu entrei, eu falei: Senhor, vem comigo. Eu só me lembro que eu falava: Senhor, vem comigo. E ali eles já estavam com um papel na mão, para que eu assinasse um papel de responsabilidade de eu estar fazendo aquela cirurgia. Olha, como que eu, paciente, naquele quadro ali, ia ter responsabilidade. Mas eles ali vinham com um papel e mandaram eu assinar, e eu muito ali dopada, que eles já estavam botando, acho que remédio, era tal
anestesia geral de novo. E ali eu comecei a ouvir eles falarem sobre reencarnação, sobre corpos. E ali aquilo, eu falei, Senhor, fica comigo. É como se eu estivesse sendo uma ovelha indo para o matadouro, verdadeiramente. Aí ali eu apaguei, voltei, saí daquele centro cirúrgico, voltei para a sala, o pastor estava esperando. E ali eu não reconhecia ninguém. Eu não reconhecia minha filha, não reconhecia minha cunhada que estava com ele. Eu só consegui reconhecer o pastor. Olha, por que será, né? Aliança. Aí eu reconheci ele, e ali, ele do meu lado na cama, eu falava assim para ele, lê Salmo 25, lê Salmo 25, lê Salmo 25, não precisa abrir não. Eu falava assim, lê o Salmo 25, não vou ler o Salmo 25 não, tá, amados? Mas o Senhor falou que é necessário eu falar isso hoje. E ali no Salmo 25 eu falava assim, lê o Salmo 25, lê o Salmo 25. Eu saindo daquela cirurgia, aí ele pegou aquelas, sabe aquelas Bíblias Novo Testamento assim, aquelas pequenininhas? Aí ele pegou, mas aqui não tem, aí ele tinha uma Bíblia pequenininha dentro do bolso que ele andava, essa Bíblia ainda tem lá em casa, toda amassada, ele botava dentro do bolso. Aí ele começou a ler o Salmo para mim. Aí ele foi discorrendo o Salmo. Só que quando chegou no versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Aí quando ele leu esse versículo, eu falei, lê de novo. Lembra disso? Eu falei, lê de novo, e ele lia. Aí eu, lê de novo, ele lia, e eu lê de novo. Só esse versículo. Eu li de novo, e ele leu assim umas 3, 4, 5 vezes, não sei quantos. E ali eu comecei a ter uma parada respiratória. E aí ele começou a chamar os médicos, aí veio os médicos botar o aparelho em mim, porque eu estava tendo uma parada respiratória. E eu fazia assim para ele, como quem diz, lê, lê, lê. E ele lendo, os médicos não entendendo nada, lá fazendo coisa e mandando até ele sair da sala. E ali, eu ouvindo aquela palavra, aquilo foi me acalentando, me acalentando, me acalentando. Eu melhorei, comecei a respirar. E ali, pensa que acabou? Fala assim, não acabou não. Aí ali a médica entrou na sala e falou assim para mim: Dona Marisa, a senhora não vai poder sair do hospital, porque a senhora continua com uma infecção que a gente não sabe o que é. Já foram feitas 2 cirurgias, mas a senhora tem que entrar novamente em vários antibióticos, venoso, né, que se fala, né? E a senhora tem que tomar vários antibióticos de novo. Aí lá fui eu, injeção, meu braço já não tinha mais aonde colocar agulha, meu braço já inchado. E ali eu já não fazia o número 1, não fazia o número 2, já desde que eu me internei. E ali foi quando algo assim, foi algo sobrenatural que aconteceu na minha vida. Naquela noite eu comecei a tomar as medicações, comecei a ser injetado em mim as medicações para a dor, que eu continuava com as dores. Depois de eu ter tido a parada respiratória, eu continuava com as dores. Eram muitas dores. E ali, eu me lembro que eu olhei assim para a janela e falei assim com o Senhor: Senhor, me tira desse lugar, porque você perde noção de dia, você perde noção de hora, você perde noção de tempo.
Eu falei, Senhor, me tira desse lugar. Eu olhei para a janela era escura, mas eu não sabia se era de dia, se era de noite, porque no hospital você não consegue saber. E eu falei, Senhor, me tira desse lugar. E eu me lembro que eu ouvi assim a voz do Senhor falando: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E ali eu tomei posse daquela palavra. E logo em seguida entrou um enfermeiro. Bom, eu acredito que era um enfermeiro, porque ele estava todo de branco. E eu ali gritava de dores. E aquele enfermeiro chegou perto da minha cama e colocou a mão naquela parte do soro e desligou o meu acesso. E ele falou assim para mim: a partir de agora, a senhora não vai sentir mais dor. E nisso, ele saiu da sala. Ali eu não vi mais enfermeiro entrar. E eu fiquei ali com meus olhos, não entendendo aquilo. Ele desligou o meu acesso, porque quando você tem o acesso no braço, eles colocam um remédio e vai entrando, né? E quando desliga, não vai entrar. Ainda que coloquem lá, não vai entrar. E ali, amados, eu estou abrindo meu coração para vocês, eu estou contando meu testemunho, que o Senhor já tem me cobrado disso há muitos anos aqui nessa igreja. E ali entrou uma enfermeira. Ela era de uma estatura baixa, pele negra, mas um negro que reluzia. E a roupa dela era branca, mais branca. Aquele branco. E não sei se vocês já viram alguma foto de enfermeiras que tem em hospitais muito antigos, que tem aquele chapéu da enfermeira. Não sei se vocês já viram isso. Ela tinha uma roupa branca, como se fosse um roupão branco e um chapéu branco. E ela entrou com uma bandeja de prata na minha enfermaria. E quando ela entrou com aquela bandeja de prata, aquela bandeja tinha vários cubos de gelo. Mas eram muitos cubos de gelo. E ela pegou aquela bandeja de prata, sabe aquela mesinha que a gente, quando fica no hospital, eles botam para a gente se alimentar? Ela botou aquela bandeja em cima daquilo ali, e eu olhava para ela e falava assim: é para que isso? É para mim? É para comer? Ela não falava nada, ela só fazia assim. Era uma enfermeira. E ali eu comecei a chupar aquele gelo, E quando eu estava terminando aquele gelo, amados, ela voltava na enfermaria com aquela mesma bandeja de prata cheia de cubos de gelo. E ali entrava: o Senhor está aqui, amém? O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo habita em mim. E ali foram, não sei se foram umas 3, 4 vezes. E naquele momento ali, eu adormeci. E eu acordei. Quando eu acordei, eu já acordei com a médica batendo assim no meu braço e falando assim: Dona Marisa? Aí eu acordei, aí ela com papel na mão, ela falou assim: olha, eu vim lhe dar os parabéns, porque nós medicamos a senhora a noite toda, foi colocado vários remédios no seu soro, e eu assim, não foi. E o enfermeiro que veio de manhã colher o seu exame, não veio um enfermeiro aqui colher o seu exame? Eu falei, veio. Pois é, ele colheu o seu exame e eu estou aqui com seus exames. E o
Os seus exames, tá tudo normal, não tem nada. Eu não sei o que aconteceu, mas assim, os remédios fizeram efeito. Aí eu falei assim para ela: não, doutora, não foi o remédio que fizeram efeito. Jesus me visitou essa noite. Ela olhou para mim, vocês imaginam como ela olhou, né? Aí ela saiu da sala. E pasmem, amados, quando o enfermeiro veio colher meu sangue, antes da doutora chegar, porque teve um tempo, porque eles já agilizam os exames, antes dela chegar, ou seja, na hora que ele veio tirar o meu sangue, ele falou: que coisa estranha, o seu acesso está desligado. O enfermeiro que veio coletar o meu sangue, que a médica achou que tinham colocado remédios no meu soro, ele falou assim: que coisa estranha, a senhora não está recebendo medicação, mas eu vou colher seu sangue. Isso, o enfermeiro, antes de colher meu sangue, ele viu que realmente o acesso estava desligado. E ali eu vi o Senhor me curando. E para terminar, naquele mesmo momento, entrou um outro enfermeiro na sala. Mas esse não era anjo, não. Ou seja, era um anjo que o Senhor enviou naquele lugar. E ali eu não estava fazendo número 1, número 2. Só que quando ele entrou na sala, eu falei para ele: me leva no banheiro, porque eu ainda estava com sonda. E ali eu falei: me leva no banheiro. Aí ele foi, mandaram tirar a sonda. Me leva no banheiro que eu estou com muita vontade de fazer o número 2. E ali eu entrei naquele banheiro. Amados, era um rapaz lindo, estava dentro do banheiro comigo. E ali eu falei, comecei a contar do que eu vivi na noite anterior para ele. Eu me lembro que ele era louro, era lindo o rapaz, novinho. Eu tinha 33 anos, ele devia de ter uns 20 e pouco. E ali eu comecei a falar do que Deus tinha feito na minha vida naquela noite. Ele começou a chorar. Eu me lembro que ele fez assim, ó, na porta, eu no vaso. Estão vendo isso aí? Eu no vaso, ele abaixado assim. Ele começou a chorar atrás da porta. E ele falou: isso é para mim, esse milagre é para mim. Eu estou afastado dos caminhos do Senhor. E esse é o meu primeiro plantão nesse hospital, nesse dia. Aí eu falei para ele: eu estou aqui por causa de você. Ele olhou para mim e eu falei assim: você vai voltar para o Senhor agora. E eu, amada, sentada no vaso. E ali, depois que ele se revelou com o Senhor novamente, eu tive alta. A médica falou que não tinha mais o que fazer comigo ali, porque eu já estava curada. E ali o pastor foi chamado, ninguém entendeu nada, porque na noite anterior eu estava com meu leucócito assim, altíssimo. Era uma infecção assim que não sabia o que era. E pasmem, a cirurgia que eu fiz pela boca, que quase me matou, eles não encontraram nada. Ou seja, eu tomei uma anestesia, fui para uma sala de cirurgia sem necessidade. E eu queria te pedir para ficar de pé. Mas eu queria que você aplaudisse o Senhor, porque Ele é um Deus de milagres. Se hoje eu estou aqui, se hoje eu tenho 17 anos, foi porque Ele falou assim: não é chegada a tua hora. Por isso que eu falei para vocês de aliança.
Quando você, em meio à tempestade, você achar que não tem mais jeito, aí o Senhor vem e te lembra da aliança que Ele tem contigo. Que independente do que aconteça, independente que os outros falem, independente que as situações aconteçam, Ele tem uma aliança que foi firmada para toda a humanidade. Você é importante para o Senhor. E quando eu contei esse meu testemunho, aquele menino falou que ia voltar para os caminhos do Senhor. Mas eu queria que você nessa noite, eu sei que muitos aqui têm histórias para contar. A minha filha que fala para mim, falou essa semana: mãe, por que você não escreve um livro de todos os momentos que você teve de intimidade com Deus? Amados, se eu tivesse que contar, não é para minha glória, não. É para a glória dele, para vocês entenderem que Deus existe. Deus existe. O Senhor é verdadeiro, o Senhor existe. O Senhor escolheu a minha e a tua vida para habitar em nós. Nos escolheu como templos, casa dele, morada dele. Ele existe. E eu queria falar contigo nessa noite, se você já teve alguma experiência com Deus, da confirmação dessa aliança, e você tem algo a agradecer: Senhor, o Senhor me fez lembrar daquele dia que eu vivi isso, e o Senhor me fez lembrar da aliança que o Senhor tem comigo. Que embora muitas das vezes, amados, nós nos esquecemos da aliança que fazemos com Ele, que fizemos com Ele, mas Ele nunca se esquece. Eu queria te convidar, você que tem a agradecer ao Senhor, porque um dia você lembrou dessa aliança, Ele te fez lembrar, no meio da adversidade, no meio da tempestade, Ele falou: eu fiz uma aliança. Eu fiz uma aliança contigo. Eu queria te convidar a vir aqui no altar.